Conexão GovTech. Como vocês podem ver, um novo cenário. Conseguimos reunir presencialmente os experts nessa noite para falar um pouquinho da realidade da transformação digital nos PROCONs, trazendo um case aqui do PROCON do Mato Grosso do Sul. Para você que não me conhece, eu sou a Gabriela Rojas, sou facilitadora aqui do Conexão GovTech e nós estamos iniciando a última edição de 2022. Então, fica ligadinho, a noite promete, estamos todos aqui presencial e a gente aguarda você aí também se comunicar conosco pelo chat, fala de onde você nos assiste, manda o seu nome, a sua cidade, o seu órgão, se tiver dúvidas também, fique à vontade. Então, vou começar aqui já apresentando os nossos convidados de honra aqui nessa noite. Eu vou começar pelo Dr. Marcelo Salomão, ele que é advogado, professor especialista em educação e direito do consumidor e desde 2015 atua na gestão pública. Marcelo também trabalha fortemente na defesa consumerista, inclusive utiliza suas redes sociais para orientar a população sobre a relação de consumo, direitos do consumidor e fornecedor. Seja bem-vindo, Marcelo. É uma honra ter você aqui conosco. Fica à vontade para dar uma boa noite, falar com o pessoal. Eu que agradeço o convite. É muito importante esse debate. Fico extremamente honrado de participar. Acredito muito que esse debate possa ser produtivo na construção da melhoria dos PROCONs que transitam no nosso país e no nosso estado. Com certeza. Muito obrigada. Bom, nós temos aqui também o Dr. Rodrigo Vaz, que é advogado, superintendente do PROCON Estadual do Mato Grosso do Sul e membro da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor, CDDC, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso do Sul. Rodrigo também é especialista em direito constitucional e atua há mais de 10 anos na fiscalização de relação de consumo no PROCON-MS. Boa noite, Rodrigo. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação. Fica à vontade para dar uma boa noite para o pessoal. Boa noite a todos. Digo aqui que a honra é totalmente minha, né, exclusiva. Pessoal aqui da empresa, da Digix, doutor Marcelo. Né, não preciso nem falar aqui para vocês como é uma honra estar na mesa com o professor Marcelo Salomão, que é mais conhecido aqui no Mato Grosso do Sul. E nós vamos provar aqui para vocês que um exemplo de Mato Grosso do Sul, que essa digitalização é o caminho sem volta, é um acesso à justiça para todos os consumidores do Brasil. Excelente, deu para ter uma noção do que a gente tem aqui hoje. E não acabou. Temos ainda a Giselda, a nossa grande parceira, Giselda Mariotto, ela que é especialista em gestão de negócios voltado para a tecnologia, possui aí uma ampla experiência em gestão de projetos e atua como assessora de negócios na Digix, a nossa prata da casa. Com anos de atuação nessas áreas, a Giselda vai, então, complementar o nosso bate-papo aqui hoje e compartilhar suas experiências de implantação de projetos que impactam diretamente a população. Boa noite, Giselda. Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para dar um oi para o pessoal. Boa noite, Gabriela. Boa noite, doutores, quem nos acompanha aí em casa. É uma satisfação estar aqui falando desse projeto, um projeto que a gente já está trabalhando há um tempo, e falar um pouco sobre esses resultados, sobre essa transformação digital. Além disso, também a melhoria dos processos para o consumidor. Com certeza. Temos muita coisa a colocar na mesa aqui hoje. A gente que vem falando tanto não só de digitalização, mas de transformação digital. E a gente vai contar um pouco como isso vem acontecendo e já mudou a realidade aqui do PROCON Mato Grosso do Sul. E eu quero conhecer você, que nos acompanha. Estou aqui acompanhando pelo chat. Até agora, a gente já tem um pessoal aqui se movimentando. Quero dar uma boa noite para a Creisilane, para o Amadeu, para o Rodrigo Dourado, que nos acompanham. Muito obrigada pela companhia de vocês. Pessoal, pode convidar que a gente está dando início aqui na nossa discussão de hoje. Bom, e aí eu queria, para começar, que vocês contextualizassem, então, um pouco. Como que surgiu essa iniciativa, essa ideia de digitalizar e melhorar os processos no PROCON-MS? Eu sei que isso começou ainda na gestão do Dr. Marcelo. Conta um pouquinho para nós, Marcelo, como foi isso? Eu cheguei no PROCON em 2016 e já tinha uma história com relação de defesa do consumidor na universidade e na minha vida profissional. Eu me lembro como se fosse ontem, o dia que eu cheguei no PROCON, eu peguei uma mesa e um sofá lotado de processos físicos
da qual teria que analisar um por um e assinar as decisões administrativas que foram tramitadas dentro do órgão. Eu fiquei com aquilo me marcou profundamente, porque em 2016 nós temos pilhas e pilhas de processos e papéis sem nenhuma segurança da informação que ali tramitava, aquilo acendeu uma luzinha no meu radar. E, ao longo dos anos, não é um processo fácil transformar o PROCON em um processo digital, o processo físico num processo digital. Nós fomos construindo ideias, até que nós conseguimos, no último ano que eu estive à frente do órgão, licitar a possibilidade de transformarmos todos os processos físicos em processos virtuais, além da digitalização, que é um outro modelo que é ali inserido no próprio processo de licitação, da qual a empresa ganhadora tem o compromisso de fazer. Eu entendo que toda essa transformação da tecnologia que nós vivemos hoje, até os processos judiciais que tramitam no território nacional, são todos virtuais, online. Os processos são... a segurança da informação desse processo é evidente, os processos são mais céleres, a economia processual é muito maior, além de economia financeira, do custeio que esses processos têm ao longo dos anos em que eu percebi lá. Nós tínhamos, não vou conseguir ter esse número agora, mas só de Correios nós gastávamos aí em torno de 20, 25 mil reais mês, só de Correio. Isso sem contar papel, sem contar pauta de segurança da informação, sem encontrar outros elementos de custeio que se inserem nesse procedimento físico, isso. Tudo aquilo nós analisamos e pensamos da necessidade. Mas isso não é o mais importante. Além dessa economia que na época nós pensamos, o foco não era apenas nesse sentido. O foco principal é dar acessibilidade ao consumidor no acesso tanto da inserção da sua reclamação junto ao PROCON, como também no trâmite do processo. Hoje, para um processo dentro do PROCON, hoje não, até quando eu estava lá, num processo dentro do PROCON, ou o preposto, ou o advogado, ou o próprio reclamante, teria que ir pessoalmente ao órgão, para analisar de que forma que está sendo tratado o processo, se tem defesa da empresa, se o consumidor foi atendido, se não foi atendido. Olha a despesa que o consumidor tinha. Olha a forma como o consumidor estava sendo tratado naquele momento. Então, o pensamento principal, o cerne daquela decisão, foi justamente dar comodidade e acessibilidade ao procedimento administrativo, que é fundamental e previsto na Constituição brasileira. Nós temos que dar acessibilidade e acesso às pessoas que elas têm o direito de ingressar com uma reclamação administrativa. E esse era um momento muito oportuno e nós conseguimos construir um projeto. Aliás, o PROCON está construindo um projeto voltado para a transformação digital, e é um case que eu acredito muito que vai perpetuar e vai ser um sucesso para os demais PROCONs, da qual eu conheço no Brasil inteiro muitos, no estado de Mato Grosso do Sul muito, e a precariedade do papel é muito forte. Bom, então a gente começou aqui sabendo como foi a motivação, né? Como que começou. E o Rodrigo, que também é especialista na área, conta um pouquinho, Rodrigo, como funciona a defesa do consumidor no Brasil? Bom, o PROCON ele serve para julgar processos, reclamações, atendimentos que são de relação de consumo. Você compra alguma coisa, você adquire uma prestação de serviço. Então, aí, na maioria desses casos, há a relação de consumo. Havendo problema, havendo disparidade na negociação, a pessoa vai lá, procura a empresa, e a empresa se nega a prestar aquele serviço ou o produto. Então, o PROCON está aí, é uma forma do Estado ajudar as pessoas na relação de consumo. E, como o doutor Marcelo Salomão falou, nos processos físicos, isso dificultava a gente, do PROCON, o Estado, a dar uma melhor prestação de serviço. A gente presta serviço, assim como o Detran, assim como um cartório, e a gente quer dar excelência. E com a virtualização e digitalização dos processos, fica mais fácil e, como bem dito por ele também, a comodidade. A comodidade empodera o consumidor, ele sabe mais sobre seus direitos, ele consegue exigir mais seus direitos com a virtualização e a digitalização dos processos.
Hoje a gente resolve tudo pelo celular, né? A gente compra pelo celular. E se tem algum problema, a gente não pode resolver pelo celular, muitas vezes. Não, né? chega a ser até paradoxal, né? Vou pegar um exemplo recente, que é a Black Friday. A Black, ela é o terceiro melhor evento comercial do país, perdendo apenas para o Natal e para o Dia das Mães, que tem um movimento financeiro fortíssimo. 68% da Black ela é virtual. As pessoas compram na modalidade virtual. Pega o celular, entra no site, compra. Você imagina, então, a relação de consumo ser virtual e a relação processual ser física. Não tinha sentido uma relação dessa, né? Então, você compra virtualmente, mas se eu tiver algum problema, eu tenho que ir lá pessoalmente, entrar com uma ação. Eu lembro até que na pandemia, né, Rodrigo, nós estivemos juntos, o Rodrigo era meu coordenador, nós conseguimos criar uma ferramenta paliativa, provisória, na forma de e-mail, da abertura de reclamação. Então, o consumidor, em virtude da pandemia, não tinha possibilidade de ir ao órgão, ele fazia, através do nosso site, uma reclamação virtual, uma reclamação através de e-mail, e nós respondíamos para ele, mas bem precário. Foi um dos motivos muito importantes também que nos levou a ratificar a virtualização. Porque ali entendemos da possibilidade e da comodidade. Os consumidores começaram a usar mais essa ferramenta, né? Os consumidores começaram a prestar atenção na segurança dessa ferramenta. E essa credibilidade que o órgão passa para a sociedade é muito forte. Hoje, o PROCON, poucas pessoas sabem, mas qualquer problema daquilo que o Rodrigo disse, de relação comercial, da qual tem a defesa do consumidor como foco, a primeira palavra que vem na cabeça é PROCON. Eu vou entrar no PROCON, eu preciso do PROCON. Ele não lembra do Ministério Público, ele não lembra da Defensoria Pública, ele não lembra da Justiça, ele não lembra de ninguém. A primeira coisa que vem na cabeça do consumidor é: eu vou no PROCON. Quem pode me defender? É o PROCON. Quem pode defender. Aí, mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar o carro dele, pegar o ônibus, às vezes 2 ônibus, para ir pessoalmente ao órgão, para ir lá, abrir uma reclamação, ter que voltar lá para olhar, teve que voltar lá para fazer uma audiência, ter que voltar lá para pegar a decisão do superintendente daquela reclamação, para que ele possa ter o resultado positivo ou negativo, e saber, ou até para tomar outra medida, se recorre ou não. Então, era um imbróglio que nós tínhamos que resolver, e rápido. Não é possível, em 2022, nós termos ainda um processo, porque é um processo, o processo administrativo é subsidiado pelo Código de Processo Civil, ser ainda físico. Isso eu tenho certeza absoluta que o consumidor ganha e que até a empresa ganha. Olha só, um dado, se eu estiver falando demais, vocês me falam, vocês me cortam? Não, Imagina. é isso mesmo. O fornecedor, né, Rodrigo, na CIP eletrônica ou naquele modelo de tentar solucionar o problema antes de uma audiência, o consumidor vai ter essa resposta da casa dele, lá do sofá dele, do conforto do lar dele, dentro da casa dele, que a empresa, olha, a empresa tem uma proposta para solucionar o seu problema, está aqui, você concorda, ele dá um aceite, ele concorda, ele resolveu o problema dentro da casa dele. É algo assim que é uma decisão, é um projeto de Estado, que o Estado de Mato Grosso do Sul saiu na frente, através de uma decisão do governador. O governador foi muito assertivo quando concordou em fazer esse projeto lá em 2021. Foi 2021? Foi. Lá em 2021, para que o consumidor seja atendido com a virtualização. Deixa eu até pegar. Posso Pode, só fazer um adendo? Claro. Que eu me lembro muito bem o dia que foi implantado o reclamação online, como o Marcelo Salomão dava trabalho para a gente. Meu Deus do céu. Mas, enfim, para o bem da sociedade, foguete não tem ré, né? Então, isso ficou. A Giselda sabe muito bem que o reclamação online já está inserido desde o seu início no EPROCON. E o reclamação online, inclusive, faz parte hoje, por causa da semente plantada, do desenvolvimento, e depois que ele delegou para as equipes fazerem esse setor, ele faz parte hoje do regimento interno, publicado no Diário Oficial, o ID, Unidade de Inclusão Digital, ele faz parte da coordenação do CAOF. Então, assim, uma ideia que nasceu e já fez a reunião, olha, a gente tem que dar
atendimento para esse pessoal que está por causa da Covid, né? Então, eles não estão vindo aqui e a comodidade fazem de suas casas, dos seus notebooks, de computador. E hoje, tem uns 2, 3 meses que está positivado. Saiu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul o regimento interno com esta unidade que só vem acrescentar da era da tecnologia, né? Então, está integrado o ID, Unidade de Inclusão Digital, com o EPROCON. Comodidade aí, digitalização e virtualização dos processos. Legal. E até interessante a gente falar também que aqui hoje a gente está falando de PROCONs, mas reflete para muitos órgãos que faz atendimento, resolve problemas da população de alguma forma, né? Um case, né? É um case. A gente talvez não vai dar aqui uma receita de bolo, mas a gente vai ajudar a gerar insights no mínimo, né? E conta para nós, acho que até a Giseuda pode colaborar um pouquinho aqui com a gente. A gente entrou aqui falando do consumo pela internet, né? A internet explodiu aí, facilitando, né? E-commerce. Né? Muito. A Black Friday mesmo, né? O Marcelo até citou aqui. E como que acontece? A gente está falando de um PROCON estadual, então vocês respondem por um volume grande ali até, né, de atendimentos. E quando tem que notificar empresas de outras cidades, conta um pouquinho desses desafios. Além, né, disso que eu estou citando aqui, a gente sabe que tem aí, sei lá, correio. Como é que funciona isso? Acho que é interessante aí pegar o gancho dos doutores, né? Hoje o perfil do usuário tem mudado, né? Então, as pessoas estão mais tecnológicas, estão acessando mais as plataformas, tanto que os resultados, até do governo federal, hoje os seus serviços, 84% deles já são de forma digital. E nós estamos caminhando para isso, né? É uma necessidade que vem em cascata. Os estados, os municípios precisam também caminhar nesse sentido. E o EPROCON, né, o case, o projeto todo, ele vem não só na linha da transformação digital, da digitalização, mas de fazer em menos tempo, trazer mais produtividade em menos tempo de trabalho. E a ideia é justamente essa. Hoje a notificação já tem essa possibilidade de ser feita através de um clique. Nós encaminhamos o PROCON, notifica as empresas, né? Inclusive aí, como foi dito, a relação de consumo de outras cidades, né? Aí a nível mundial, e as empresas são notificadas com muita facilidade, sem necessitar de toda aquela tira xerox de processo, encaminha por correio. Né? Rapidez. E, da mesma forma, ela consegue também responder, dar aí o andamento a esse processo, dar retorno para o consumidor, porque as empresas elas não querem perder seus clientes, né? Quanto mais céleres elas forem notificadas e resolver o problema com o cliente, melhor fica para elas, para as imagens das empresas também. Um dado importante, normalmente as ouvidorias das empresas de capital aberto, as grandes companhias, estão ligadas ao CEO, estão ligadas à presidência da empresa. Então, essa resolutividade de companhias de capital aberto ela é muito alta, principalmente no que volta ao processo administrativo do PROCON. Porque no processo judicial, eles contratam terceirizados para serem prepostos em ações judiciais. E a possibilidade de um acordo ela é mais morosa. No caso do PROCON, não. A rapidez é maior em virtude desses compliance que as empresas possuem, e o CEO está ligado na ouvidoria, e a ouvidoria está subsidiando a resolutividade da demanda do PROCON. Porque quando o PROCON, todo ano, por lei, tem que publicar o balanço das fundamentadas e não atendidas, né, Rodrigo? Um ranking da mesma. É uma perda muito grande para a companhia quando ela não soluciona o problema do consumidor. E, às vezes, ela aposta, algumas empresas apostam na morosidade dessa relação processual administrativa. Com a virtualização, esse processo se torna mais rápido, esse processo se torna mais seguro, e a própria empresa ganha com isso, que ela consegue resolver o problema do seu cliente, como bem disse a Gi, resolver o problema do seu cliente para resgatar o cliente. Tenho certeza que toda e qualquer empresa quer fidelizar seu cliente. Sim. Não é uma ação, ela não faz dolosamente para prejudicar. Com algumas exceções, né? Nós sabemos bem, né, Rodrigo, que algumas exceções... Vive algumas empresas, todo dia ali, né? Elas praticam dolo, né?
e aí ela quer enriquecer as custas das pessoas, elas têm que ser punidas severamente, mas a grande maioria não. A grande maioria quer resolver, quer solucionar o problema. E também temos o contraponto. Tem consumidores que requerem as coisas da qual ele não tem direito. E aí? Como faz? Tem empresas que até cedem. Tem empresas que cedem para solucionar o problema. Olha, eu não tenho obrigação de fazer isso, mas vou fazer para poder fidelizar esse cliente, para poder ter esse cliente comigo, tal. Então, isso acontece muito isso, mas são regras objetivas que o PROCON tem que respeitar as regras. É interessante também que o PROCON atua muito na orientação, nesse caso, né, dos consumidores que têm ou não o direito de entrar com aquela reclamação. Orientação de, olha, a empresa realmente, aqui no caso, onerou ou não, e vice-versa. E uma outra coisa que o doutor falou aqui é sobre essa visão estratégica, né? Então, antes eles não tinham isso em tempo real. E hoje o software traz, né, a solução, um dos pontos é essa visão estratégica, o módulo de visão estratégica, onde eles têm painel que é alimentado e em tempo real, quantidade de reclamação, isso personalizado de acordo com a necessidade deles. Esse ranqueamento, então, se as empresas tiverem interesse até em saber em que posição que estão, esse é um dado real, em tempo real, e que é fácil deles tomarem decisões em prol da população, em prol do consumidor. Bom, você falou um pouquinho mais do projeto, né, Giselda? Você puxou aí. E segundo o PMBOK, o projeto é um esforço empreendido para criar um produto, serviço, resultado ali para resolver um problema, né? E aí eu queria saber de vocês em que etapa vocês acreditam que esse projeto está. Sim, vamos dar uma cola aqui, né? A gente tem ali como etapas definidas, né? Inicialização, planejamento, execução, monitoramento e encerramento de um projeto comum. Olhando para o cenário, o Marcelo Salomão falou como que começou ali, Rodrigo trouxe aqui alguns dados, como é que funciona isso no Brasil. E aí, para a gente entrar nesse projeto que está resolvendo um problema, né, que a gente já falou bastante aqui, em que momento você acha que está? Bom, nós estamos na execução e monitoramento, né? Para quem não conhece a forma de trabalhar, conta um pouco do projeto todo, como que isso iniciou, quais são os benefícios. O projeto ele compreende aí 4 grandes módulos, né? Um módulo de atendimento. Nós identificamos que a parte de atendimento precisaria de um olhar. Eles utilizavam um software que já não estava atendendo a contento e hoje a gente tem um que faz a gestão total do atendimento, gestão de fila, cadastro, com as reclamações, os relatos, a possibilidade de anexar provas em qualquer tipo de mídia. E quando a gente fala isso, as pessoas imaginam, mas isso é comum e nem tanto, né? Porque se você pegar ali uma foto que talvez não esteja nítida no impresso, não tem como você provar exatamente aquilo, o direito daquele consumidor. E quando a gente traz as mídias, né, vídeos, então ficou muito mais claro isso. Nós temos a gestão aí dos documentos legados, que antes era físico e transformados, agora digitalmente, podem ser consumidos, né, na solução de forma digital. Tem a tramitação desses processos dentro do PROCON, inclusive a possibilidade fora do PROCON, em outras instâncias, quando necessário, caminhar também eletronicamente, e esse painel que é a gestão aí estratégica. Então, a ideia é essa transformação, atacando em todas as frentes, para que tenha, de fato, a melhoria dos processos, né? Então, hoje, eu acredito que a gente está realmente executando, monitorando, existem evoluções, e é a forma como a gente trabalha, a cocriação, né? Junto com as lideranças, os servidores, o consumidor, as empresas também, os fornecedores também são contemplados. A gente só um spoiler. Isso é legal. Quais são os atores aí envolvidos? Que a gente tem aqui gestores. A gente falou um pouco do consumidor. Quem são esses atores beneficiados? As empresas também, né, os fornecedores, aí um spoiler, a gente está caminhando para um perfil voltado para esses fornecedores, onde eles vão conseguir ter acesso mais facilitado às reclamações, né? Então, estamos caminhando para essa plataforma também ter esse desenvolvimento. Então, são essas frentes. Criando expectativa aí, tá todo mundo vendo, hein? Aqui eu quero até fazer uma vírgula, ajudar
do ponto de vista lá de cada mesa, de quem está a gestão do órgão, os relatórios. O PROCON, quando ele trabalhava no modelo de uma ferramenta virtual, que era da Senacom, nós trabalhávamos um pouquinho no escuro, porque os relatórios eram muito simples, não eram analíticos. E quando a empresa que ganhou e nós começamos a discutir a formação desse processo, era justamente a construção de relatórios. Quais ações que o PROCON... Eu não estou falando só da abertura da reclamação que o consumidor vai fazer virtualmente. Isso é um pedaço do projeto. Mas com a construção de relatórios, quais as ações que o PROCON pode tomar na prevenção do combate de um fornecedor que quer praticar um ilícito coletivo na sociedade? Há indícios de que ele vem prejudicando com a abertura de reclamações, com indícios de falta de comparecimento nas audiências, com indícios de não estar resolvendo a conciliação a contento, não é verdade? Esses dados para o superintendente é fundamental na tomada de decisão de ações administrativas para combater. E esse trabalho que é realizado, que será realizado, ou está sendo realizado, que eu estou fora do órgão, então não posso afirmar, esse trabalho dá visão para o superintendente, para que o superintendente possa, de ofício, determinar a fiscalização, possa a abertura de processo de investigação preliminar, enfim, ele pode tomar várias ações para que ele tome e melhore e proteja a coletividade da relação de consumo dentro do aspecto protecionista. Isso é muito importante, que pode ser alocado no projeto de virtualização dos processos. Excelente. Rodrigo, você está ali no dia a dia, né? Conta para a gente, então. Então, uma das ferramentas que a virtualização, a digitalização, o processo todo em si, né, do EPROCON nos trouxe, é o BI, né, Business Intelligence, que, como bem dito pelo Dr. Marcelo Salomão, com a extração daqueles dados, nós conseguimos, após a análise e tudo bem relatado, tomar a decisão para fazer a real e efetiva defesa coletiva ou individual. Seja para educar na prevenção, seja para punir. Entende? Sim. Então, um dos benefícios da virtualização é esse, a tomada de decisão com base em dados feitos em relatórios em tempo real, que você pode ali extrair do sistema e é uma fonte que você pode confiar assim, com olhos fechados e tomar as suas decisões. Isso é legal, né? Porque você falou bem, são dados que são transformados em informações em tempo real, né? Se você tira um relatório, de repente, ali no final do mês e tem algum problema no começo do mês, você tem 30 dias de atraso já para você tomar uma decisão, né? Quando você tem dados ali, informações... Você sabia que, quando eu estava lá, para eu conseguir, o Rodrigo sabe disso, estava comigo lá, para eu conseguir uma informação de determinada empresa que vinha praticando ilícito e eu queria esse dado que não estava comparecendo à audiência de conciliação ou não estava cumprindo os acordos, era manual. Eu tinha que deslocar 2 servidores, olhar processo por processo, papel, abrir o processo, folhear o processo, olhar na ata de audiência qual foi o acordo, subsidiar o processo das folhas seguintes para identificar se houve o cumprimento ou não. Olha o trabalho que tinha o PROCON para poder levantar um dado simples para tomar de decisão de uma abertura de um procedimento de investigação preliminar, o PIP. Simples. Hoje, acredito que já não Desde funciona 1º de dessa julho forma. não é assim, não. Não funciona dessa forma. Desde 1/7 não tem processo físico lá aberto, né? Tem a demanda São anteriores. O interessante é que nós conseguimos trazer dados do sistema legado, né? Então, hoje temos dados e informações estratégicas de tempos, né, de histórico, para que sejam analisados e também aí seja tomada decisão com base em históricos também. Então, é interessante que tudo aquilo que o doutor pesquisava há um tempo atrás, hoje já está ali e a gente tem tempo real. Rodrigo está no céu. Amém. Rodrigo está na parte boa evoluindo, né, Rodrigo? Eu queria só complementar a fala tanto do Dr. Marcelo quanto da Giselda com relação à velocidade, né? Porque os dois tocaram no mesmo ponto,
E o que a velocidade fez? A velocidade, no caso que ela citou bem especificamente, da intimação da empresa que tem uma reclamação aberta contra ela. Empoderamento. Então, você, em mais tempo, por exemplo, em uma hora tem 20 atendimentos contra uma concessionária, vai saber ali em uma hora que tem 20, não vai esperar a citação pelo correio, porque sai do PROCON, vai para o correio, do correio vai para a empresa, não. Puxa, em uma hora chegou 20 intimações aqui, tem que melhorar, vamos ver o que é. Então, o empoderamento com o processo digital é uma das principais características da virtualização. Além do que, né, Rodrigo, as intimações pelo correio, elas não davam a certeza da realização da audiência. É isso mesmo. Não dava. Então, o correio intimava, nós pagávamos um contrato caro, mas algumas voltavam sem cumprimento. E o consumidor pegava os 2 ônibus, vinha para a audiência, chegava aqui na audiência, não tem audiência porque o fornecedor não conseguiu ser localizado através da intimação da AR. Isso aconteceu até 2021. Tínhamos que remarcar. Tinha que remarcar, o consumidor tinha que vir de novo, perder o trabalho, pedir, por favor, para o patrão, para deixar ele lá, para reivindicar, por exemplo, uma reclamação de R$100, R$200, R$300, que era um direito dele. E é interessante a gente falar também sobre as fiscalizações, que hoje são feitas de forma eletrônica, antes era um bloquinho, carbono, Isso. né? E até houve, a gente, na época, quando foi fazer os testes do piloto, nós pensamos assim, tem algumas fiscalizações que não são tão amigáveis, né? Será que a empresa que vai receber a notificação vai alegar que não recebeu? E muito pelo contrário, né? Hoje as empresas, elas participam, elas recebem essa notificação, elas assinam eletronicamente, então a notificação traz para elas uma segurança. Tanto que o Dr. Rodrigo aqui recebeu parabenização por parte das empresas, dos empresários, né? Da inovação. Então, eles se sentem mais seguros, né, da notificação ser eletrônica e ser em tempo real ali. As empresas autuadas que ficam descontentes porque foram autuadas, mas, ao mesmo tempo, tem essa facilidade. A próprio ramo, por exemplo, que está facilitando e nos deve um agradecimento ao PROCON, à empresa Digix, é o ramo o pessoal, né, do quadro da advocacia. Porque eles estão dos seus escritórios, das suas residências, acessando o processo, fazendo defesa, precisa deslocar, gastar com combustível, tempo. Não precisa fazer carga. Não precisa fazer carga. Essa palavra fazia tempo, hein, Marcelo? Pior, carga do processo, isso mesmo. Não precisa. Vazio no PROCON. Além de considerar todas as xerox, né, que às vezes tinha que tirar para esses advogados levarem essas documentações. Falando de documentação dos resultados, aí é uma diminuição de mais de 90% só das impressões, né? Impressão, material de escritório. Em tempos de sustentabilidade, é importante até frisar isso, né? Sim, o meio ambiente sendo também... Isso protegido. É importante, eu concordo com a Giselda, mas eu acho que o mais importante é a segurança. A segurança da informação, ela é inegociável. Verdade. E dentro de um processo eletrônico, qualquer servidor que manusear o processo através da sua senha de acesso, que é personalíssima, individual, e se porventura esse processo tiver algum desvio de finalidade, ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Isso fica registrado. Fica registrado no log dele. Isso. Então, isso, para mim, é algo assim que precisava dentro do PROCON. Nós temos que dar segurança na informação, nós temos que proteger através da LGPD, que nós estamos sob a égide de uma Lei Geral de Proteção de Dados, e que o PROCON tem que ser case de sucesso e tem que ser exemplo na proteção dos dados, o PROCON precisa ser, e essa informação, estando segura, consegue fazer com que as consequências desses atos possam chegar à excelência do trabalho aplicado pelo superintendente. É surreal como era frágil, como era moroso e, além de tudo, caro, como bem disse a Giselda, e não te dava as informações necessárias para o superintendente fazer a gestão. Porque a gestão se faz com informação, com dados. Não se faz gestão sem dados. Não existe gestão. Batismo, né? Não existe isso. Não tem como fazer isso. Para nós extrairmos dados, nós temos que fazer uma operação manual.
Eu tenho que deslocar 2, 3 servidores para fazer o levantamento de um dado para saber se eu ia abrir ou não um procedimento de investigação preliminar. Coitada da Patrícia, que é a nossa coordenadora jurídica lá, quem estiver nos ouvindo, quero mandar um abraço para a Patrícia, competentíssima, excelente pessoa, trabalha com o Rodrigo hoje também. Então, é algo assim que nos dá hoje, ao superintendente, total segurança na informação. E aí, se vocês pudessem citar assim, os maiores benefícios para consumidores e fornecedores, vocês conseguem dizer como eles foram mais beneficiados? Vocês já falaram várias coisas aqui, inclusive de agilidade dentro do órgão, segurança da informação, né? E lá na ponta, o que vocês citariam? Para começar, o consumidor, na parte de atendimento, que antes demorava uns 30 minutos só no atendimento inicial dele, hoje caiu. Às vezes parece até má vontade, né? Parece, poxa, eu estou aqui esperando uma fila gigante e tal. E, na verdade, existe um porquê. Porque tem até a orientação que é feita, tem uma triagem, né? Então, tem todo esse acolhimento que o PROCON faz, né? No combate ali, na defesa do consumidor. Mas hoje, de 30 minutos, caiu para 12 minutos. Então, ele vai a um tempo assim já que reduziu bastante. Além disso, a gente também está para sair agora, num segundo momento da evolução, que é ele consultar esses documentos, esses processos de casa, que é o objetivo final também, para que ele tenha mais comodidade, né? Então, primeiro a celeridade, depois trazer mais essa comodidade para o consumidor. Para o fornecedor, ele tem ali em tempo real, é um indício de melhoria no processo que precisa, quando ele vê ali 20 notificações, a empresa só num intervalo de 1 hora ter 20 notificações. Além disso, tem toda essa estrutura, né, essa segurança também jurídica que vem com um software que traz a segurança, aí a isonomia durante a tramitação desse processo. Sim, só para complementar o que a Giselda falou, nas reclamações individuais e nas coletivas, o próprio julgamento do processo ele é mais rápido, né? Então, já estamos adiantados com a construção da segunda instância, né, Giselda? Então, se uma empresa não está em conformidade com a lei, ela vai lá e é sentenciada pelo PROCON, uma decisão administrativa. Hoje ela pode recorrer, pode pagar, pode não pagar, mas, enfim, seguindo todos os trâmites até a segunda instância, nós vamos conseguir, aliás, diminuir a punição. Porque se a multa foi mantida na segunda instância, a gente vai dar aquele tratamento pedagógico em menor número de tempo. Tem uma lesão que ocorreu em 2022. Com o processo antigo, físico, a gente podia dar o resultado dessa lesão lá em 2025. Que pedagogia, que prevenção e pedagogia foi dada uma lesão que ocorreu neste ano e a punição só saiu em 2025, 2026. Né? Então, a gente consegue dar um resultado, inclusive até a última instância, num tempo menor. Então, olha, senhor, empresa que lesiona direito do consumidor, aprenda. Nós estamos te julgando aqui em 1 ano e meio. Aquilo que você fez ano passado, você está sendo responsabilizado e você agora não vai fazer mais isso. A gente consegue dar essa resposta, e isso eu estou falando para aqueles casos de última consequência, né? O que a gente quer resolver ali, até mesmo antes da conciliação. Mas, como o Marcelo falou, tem algumas exceções. E vocês acham que é correto se a gente disser que com a tecnologia é possível garantir o direito dos consumidores, a equidade no direito dos consumidores? Vocês acham que a tecnologia ajuda nisso? Então, a tecnologia ela facilita o acesso, né? Nós temos um artigo na Constituição que fala do acesso à justiça, uma cláusula pétrea, e a digitalização, a virtualização fez essa proximidade. Hoje, uma pessoa assim com baixa renda tem acesso a um celular, tem acesso a um notebook, que não seja da última geração, mas tem. Ela precisa, ela necessita para viver. Às vezes, hoje, por exemplo, você vai num bar, o cardápio ele é pelo online. QR Code, né? Por mais que seja do mais caro ao mais baratinho, é ali pelo QR Code. Então, a tecnologia veio e você vê que não tem mais volta a isso e o acesso à justiça está sendo cumprido, né? Temos muitas pessoas carentes
que prefere esse atendimento tete a tete, vai lá, tal, mas tem muita pessoa que faz da sua casa, da comodidade da sua casa. Ele aumentou. A virtualização, ela aumentou o acesso dessas pessoas a exigir os seus direitos. Eu sou suspeito, né? Porque eu sempre acreditei, já em outros órgãos que eu trabalhei na iniciativa pública, sempre foquei na tecnologia. Eu acho que a tecnologia, se for usada da forma correta, ela traz resultado positivo do ponto de vista da gestão. Eu trabalho numa universidade ainda e nós discutimos isso, a tecnologia. Então, ontem nós estávamos numa reunião discutindo a questão da tecnologia da frequência em sala de aula, do próprio professor fazer eu já estou... A Giselda me conhece, eu fico vendo o professor fazendo chamada, isso já não é cabível mais em 2022. Nós temos que achar... Certo, doutor, tem software, que mudar. Não é mais Tem que cabível. mudar. Nós temos que presença, colocar um né? software de presença para o professor já reconhecimento fazer... facial. Mas não É, pode ser verdade. burlado, né? Nós estamos discutindo isso. É importante isso, para que o professor não tenha que perder 10, 15 minutos, às vezes, dependendo da quantidade de aluno em sala, fazendo chamada. Isso é do século passado, né? Nós temos que trazer sempre a tecnologia a favor para, primeiro, a rapidez, ela é sempre necessitada por todos, a rapidez. Para você ter uma ideia, hoje ninguém presta atenção em vídeo de meia hora. O máximo é 15 segundos, 30 segundos. Então, a gente usar esse tempo que urge, esse tempo que todo mundo quer rapidez, esse tempo que todo mundo quer resultado, nós temos que fazer com que essa ferramenta sempre seja a favor em qualquer processo, quer seja ele em processo administrativo de PROCON, quer seja ele em universidade, quer seja ele em educação, não importa. Mas é importante que a tecnologia exista para proteger essa informação, dar celeridade e resultado. E para o gestor, extrair relatório através dos BI, através dos dashboards, extrair relatórios para que ele possa ter gestão. Então, tecnologia, para mim, a gente, sem querer, a gente faz tecnologia domiciliar, em casa, né, quando faz um grupo de WhatsApp com a família. Isso é tecnologia. É verdade. Com certeza. É verdade. Você aumenta a informação para as pessoas queridas Dissemina ali, com muito mais com facilidade. mais rapidez e você consegue organizar até eventos domésticos, né? Isso é um modelo de tecnologia caseiro, um ambiente familiar. Tem pessoas que conversam só pelo WhatsApp, dentro do quarto, dentro da casa. É uma né? verdade. Então, mas é uma tecnologia. Então, nós temos que acompanhar essa evolução. E não há outro caminho senão você construir projetos e processos que estejam voltados para a tecnologia. É uma ferramenta, né, que contribui. Lógico que sem o talento das pessoas, né, não é possível. Então, a tecnologia ela vem com a ferramenta, através de uma ferramenta para que você alcance mais mais pessoas sejam alcançadas. Dê essa acessibilidade, né, sem cercear, às vezes, uma reclamação, enfim. Então, a tecnologia é uma ferramenta. E protegendo os dados, né? A tecnologia cumprindo LGPD, essas coisas. Como o Marcelo Salomão falou, nosso processo era um pouco frágil, né? Digamos assim, até meio que eufemismo, mas vamos lá. Agora não. O EPROCON, ele te dá a segurança de informação, né? Hoje, você tendo poder, você tem poder por quê? Porque você tem informação. Você não tem informação, você não tem isso. E lá, os nossos processos, desde 1º de julho, é garantido que tem segurança. Deixa eu fazer uma contribuição aqui também, além disso. O EPROCON, quando ele nasceu lá atrás, dentro do órgão, ele dá autonomia para o órgão. O EPROCON tinha uma ferramenta, que não era uma ferramenta de gestão só, que era vinculada à Senacom, que era o SINDEC, né? Que era apenas uma ferramenta de gestão, mas que você ficava refém de um sistema nacional e que, dependendo das decisões das pessoas que ali tomavam, você não conseguia ampliar a melhoria. Teve uma discussão, eu vou fazer uma crítica, eu posso, não sei se ele pode, uma crítica muito forte à Senacom,
naquele período, naquela época. É importante, tem vários PROCONs aqui Eu comentando, vou fazer uma crítica acompanhando. muito forte, porque a mudança para o pró-consumidor, ele queria ter controle de gestão dentro das ações do PROCON, podendo, inclusive, me corrija se eu estiver errado, alterar a decisão. Alterar a decisão que é de autonomia exclusiva do gestor do órgão. Essa discricionariedade do órgão. Não pode haver uma ingerência por parte de um órgão nacional. É a mesma coisa que o PROCON de Mato Grosso do Sul quiser mudar uma decisão do PROCON de Dourados, de PROCON de Ponta Porã. Isso é um absurdo. E havia essa discussão, lá 2 anos atrás, dentro da Senacom, tirando da superintendência dos PROCONs estaduais a autonomia decisória dentro da ferramenta de gestão. É um absurdo. E um dos motivos também que nós trouxemos esse projeto para Mato Grosso do Sul é também ficarmos independente de qualquer tipo de ferramenta nacional. Isso não quer dizer que o PROCON de Mato Grosso do Sul está fora do sistema nacional. Ao contrário, forte, firme, mas com uma ferramenta que ela tem o poder de fazer a gestão, que é o PROCON de Mato Grosso do Sul quem faz. Correto. É isso aí. E vocês que têm essa vivência nacional, né? Vocês dois aí estão envolvidos com os PROCONs, né? Com órgãos do meio. Giseudo, eu sei que também viaja o Brasil todo aí, entendendo bastante tecnologia e necessidade nos órgãos. Vocês acham que essa é uma tendência? O Brasil está caminhando nesse sentido de digitalizar e transformar também a realidade dos PROCONs digitalmente? Vocês acham que precisa acelerar isso? Como que vocês veem hoje? O doutor Marcelo falou da doutora Patrícia, né? A doutora Patrícia sempre, inclusive na gestão do Marcelo, nos representou na Senacom. E não foi diferente agora na minha gestão, porque ela é do jurídico e a gente sempre deixava, ele sempre deixava, né? E falava para ela ir, e eu mantive isso. Então, nessas reuniões, dá até um pouquinho de um ciúmezinho, né? Porque ficam perguntando, cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Porque as pessoas se espelhavam nas ações que foi exemplo nacional das fiscalizações, né? Por quê? Por que acontecia isso? Foi um trabalho muito bem feito, do qual eu fui parte, mas sobre a gestão do Dr. Marcelo, e repercutia nacionalmente, porque chegou a certo ponto de que iam tendo vigências novas leis sobre direito do consumidor. E a gente sempre estava ali na ponta fazendo a defesa disso. Um dos casos foi da LGPD, um dos casos foi do superendividamento. A primeira empresa no Brasil autuada por ferir a LGPD foi em Mato Grosso do Sul e o autor da fiscalização foi o Rodrigo. Foi no município aqui a primeira. do Foi interior. no município do interior de Mato Grosso do Sul. Foi matéria da UOL na época. Olha. E logo que saiu a lei, logo em seguida, nós autuamos uma empresa que fornecia empréstimos consignados sem consulta SPC Serasa, foi na cidade do interior. Isso. E o Rodrigo era o fiscal responsável, o Rodrigo era o coordenador da fiscalização, estava comigo nessa viagem. E nós identificamos isso e o Rodrigo que autuou essa empresa foi case nacional. Foi por causa que foi em agosto ali do ano passado, quando veio a vigência, né? Então, toda vez que a doutora Patrícia vai discursar lá nacionalmente, e ela fala do nosso sistema próprio, e já vem a fama do Marcelo, né? Que, né? Não, hoje não é mais Marcelo, é o Rodrigo, tá? Mas enfim. Eles ficam surpresos, eles querem saber como que é, ficam ligando, mandam e-mail, e a gente sempre está, a Gisilda sabe que a gente passa os contatos para a empresa. Então, assim, tem 2 estados que já têm gestão própria, são sucessos, né, Marcelo? E nós, em curto espaço de tempo, desde 1º de julho, também já temos aí um sucesso muito expressivo, só que com menos tempo de existência de processo digital. Então, assim, nós somos exemplo para todo o território brasileiro, para todos os PROCONs. Não tem outro caminho. Assim, se tiver PROCON nos ouvindo, não tem outro caminho senão virtualização e digitalização. Não existe outro caminho. O PROCON que consegue modernizar o seu órgão, e é difícil, aqui eu quero fazer uma defesa dos PROCONs,
É muito difícil. O PROCON é refém. Em alguns lugares, o PROCON é fedido, né? Porque o PROCON ele pune, o PROCON ele tem fama de ser braço forte, e é um órgão político, né? Mas o PROCON ele é um órgão que ele precisa de apoio, muito. Todos os PROCONs precisam muito de apoio. E talvez o primeiro sinal de apoio que os governos ou que o executivo municipal possa dar a esses PROCONs é a segurança da informação no procedimento virtual, porque assim o próprio gestor do Estado, do município, vai conseguir ter informação para poder tomar medidas que beneficiam a sociedade. Para você ter uma ideia, eu não sei se hoje está assim, mas o próprio Ministério Público tinha acesso aos nossos dados num convênio que nós fazíamos ao MP, principalmente a defesa do consumidor, e a Defensoria Pública, né, Rodrigo? Isso. Então, essas informações, elas são cruzadas com outras informações que são elencadas diretamente a esses órgãos, que não necessariamente tenham passado pelo PROCON, e que nós podíamos e fizemos várias operações de fiscalização, operações de abertura de investigação coletiva contra determinadas empresas que vinham reiteradamente prejudicando os consumidores, mas com dados, com elementos, para que elas não ficassem na beira da praia mortas de sede. E a gente conseguia resultado positivo. Antes, era um parto para conseguir isso. Hoje, o Rodrigo vai ter essa informação de forma clara, leal, absoluta e verdadeira, sem erros, porque é o sistema que extrai relatório. É um sistema que tem um dashboard, tem um BI, e isso faz com que a segurança seja fortalecida. Não tem outro caminho. Eu acho que o caminho da informatização, do procedimento administrativo através da virtualização, a digitalização é uma consequência para sanar o passivo. Simples, é um trabalho manual. A digitalização é um trabalho puramente manual, que tem que acontecer também. Mas a beleza está na virtualização. Está nessa relação de consumidor, fornecedor, todos aqueles envolvidos no processo, com extração de dados para que o gestor possa tomar a decisão. Com certeza é uma tendência, realmente, e a gente fala até sobre a forma como o PROCON deseja fazer isso. Então, a liderança, no caso ali, escolheu como seria esse cronograma, né, junto com a equipe, o cronograma de desenvolvimento, de treinamento, o suporte, o corpo a corpo que é feito junto aos servidores, né, ali treinando, apoiando, estando lá. Então, a empresa hoje ela participa muito do dia a dia do PROCON, entendendo, auxiliando. Então, eles tomam as decisões da maneira como eles preferem executar o projeto. Não é o contrário, eles não precisam executar o projeto na data que foi escolhida por alguém ou da forma como alguém escolheu. Eles fazem da maneira como eles preferem, de acordo com a agenda deles também. Legal. Acho que eu gosto muito de fazer uma pergunta de $1 milhão sempre, né? Que é a gente já teve alguns PROCONs assim, aqui se manifestando no chat, e eu acredito que estão curiosos para saber. Vocês dois, como gestores, a Giseuda acompanhou bastante esse projeto também. Se fosse para fazer um checklist, falar, gestor do PROCON, olha, eu fiz assim, deu certo, foi isso, isso, isso. Qual checklist vocês sugeririam? Vou pedir para o Rodrigo, que está com a mão na massa aqui. Está superintendente? Como é, Rodrigo? Olha, o que eu vejo do checklist é porque, assim, eu trabalhei um pouco antes de ser concursado lá pelo PROCON, na iniciativa privada autônoma, né? Eu fui advogado. E a gente sentia falta, como é hoje, de comodidade. Você vendendo comodidade, você vai ter assim, facilidade para ter outras coisas, alcançar outros objetivos. Só que essa comodidade tem que ter segurança. Então, comodidade, segurança, autonomia, como o Dr. Marcelo falou. Esses 3 aspectos aí, né, dentro da autonomia, a gente fala de empoderamento, acho que são os que... O meu checklist é nesse prisma que eu vejo. Legal. Para você que começou ali, Marcelo. Eu estou afastado do PROCON já há quase 1 ano, né, Rodrigo? Mais ou menos, né? 10 meses afastado do PROCON. E esse projeto, quando eu estava lá, que nós demos o start do projeto, na primeira etapa eu participei apenas da digitalização, né?
A primeira Rapaz, etapa foi a parte de digitalização dos processos, foi os resultados iniciais. Eu não usei ainda a ferramenta, não precisei ingressar com nenhuma reclamação ainda, mas quando eu precisar eu vou fazer, com certeza. Basta um telefone. Mas assim, mas eu acho que o que o Rodrigo falou foi muito bem colocado pelo Rodrigo. Toda ferramenta, ela precisa servir o gestor, não o gestor servir a ferramenta. Esse é um ponto que a gente tem que deixar claro onde a gente trabalha, quer seja iniciativa privada ou pública. A ferramenta tem que servir o gestor. A ferramenta ela tem que ser adaptada ao modelo de negócio que o gestor está atuando. Porque assim você vai ter resultado. O que é mais importante é o resultado. Você tem que ter resultado. Então a ferramenta tem que se adaptar. Eu acho que isso vai levar um tempinho, porque o PROCON é muito complexo, o PROCON tem vertentes muito longas e que as curvas delas não são definidas. É dinâmico, né? Isso é prático, isso é do PROCON. Quem for do PROCON estiver ouvindo, a gente sabe. PROCON é PROCON, PROCON é amor, é paixão. Então, quando tem sentimento envolvido em qualquer relação, a relação ela não é linear, ela tem curvas, né? Então, eu acho que o mais importante é aquilo mesmo que o Rodrigo disse, segurança da informação, celeridade. Isso faz com que o gestor possa dar aquilo que o seu consumidor quer, no caso o PROCON, que ele quer resposta e rapidez. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, é um código moderno, apesar de já ter aí mais de 30 anos, mas é um código extremamente moderno, inclusive copiado por alguns países. E é principiológico. É um código cheio de princípios. E o sistema precisa entender esse lado também, né? E o princípio mais importante da relação de consumo, na prática, é a informação. A informação ela precisa ser clara e ostensiva. E isso o PROCON tem que dar exemplo. Porque quando o PROCON vai no estabelecimento que oferece um produto como propaganda enganosa, o PROCON vai punir. O PROCON vai ser severo com essa punição. E ele precisa também ser claro e ostensivo na informação que ele está falando para fora. E isso é fundamental que a ferramenta tenha sido contemplada. Essa informação ser importante, ser clara e ostensiva, para que os atores envolvidos no processo saibam o que está acontecendo. Isso não quer dizer que a reclamação vai ser procedente ou vai ser improcedente, mas que as etapas da ferramenta sejam claras, objetivas e que o consumidor e o fornecedor saibam exatamente aquilo que está acontecendo. Feito isso, para mim, o processo está bem tranquilo e bem formalizado. Falar um pouquinho aqui da implantação, né? De um projeto de implantação, o checklist. É a comunicação aí massiva para todos os envolvidos, para que todo mundo tenha conhecimento daquilo que está sendo feito, para que as pessoas sejam também chamadas, os servidores, nós ouvimos servidores, ouvimos consumidor, fornecedor, entender quais são as dores, quais são os desejos, as pessoas participarem, e a gente chama muito da cocriação. Então, nós vamos fazer junto, né? Construir junto, e a gente vai fazendo pequenas entregas. E vendo se as pessoas estão se vendo naquilo, né? Se elas estão enxergando que as dores delas estão sendo atendidas. E aí a gente tem os feedbacks, vamos coletando e vamos evoluindo. Então, eu acredito que o ponto principal aí é essa comunicação. Trazer as pessoas para perto, engajar nesse momento de inovação, de mudança. Excelente. A gente está falando aqui de uma transformação digital, né? Melhorar processos, não só virtualizar processos. E a gente está falando de um órgão que transformou sua realidade daqui para trás, que está digitalizando o legado, transformando papel em arquivo digital, e daqui para frente, né, com os novos processos chegando até lá na ponta no consumidor, né? Então a gente está trazendo um case aqui gigante. Eu nem vi a hora passar, tá? Não sei vocês, mas eu queria. Foi gostoso, né? Foi legal, né? A gente tem assunto aqui para vários. Eu queria agradecer demais, Marcelo, Giseuda, Rodrigo. Um prazer enorme receber vocês aqui, inaugurando um novo formato aqui, o nosso videocast. Vamos ver se de repente a gente tem outros, né? E queria deixar um espaço para vocês, agradecer demais. Muito obrigada. Vou conversar com as damas aqui. Muito obrigada, Giseuda. Deixe seu boa noite aí para o pessoal. Obrigada, Gabriela, doutores, quem nos acompanhou. Foi uma satisfação conversar com vocês sobre o projeto. Eu fico à disposição, se outras pessoas, outros PROCONs quiserem conversar sobre. E é isso aí. Sobre esse e outros projetos voltados à tecnologia, a gente fica à disposição. Eu
representante do Procon MS. Também tive uma grata satisfação de estar aqui com o Dr. Marcelo Salomão, nosso professor, a vocês duas, né, que sempre educadas, essa equipe maravilhosa que está aqui também, e oportunizando a quem está vivendo o que é a virtualização e a digitalização dos processos, o empoderamento do consumidor, da reclamação, em exigir os seus direitos. Hoje, ele consegue, por causa disso, exigir mais seus direitos, ter acesso a essa informação e não ficar lá só se lamentando. Ele sabe hoje mais dos seus direitos, em especial o direito do consumidor. Então, o Procon MS agradece esse convite e estamos à disposição para mais lives, consultas, orientações e defesa. Opa. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Marcelo. Agradeço o convite, agradeço a você, agradeço a Giselda, ao Rodrigo, a todo mundo todos envolvidos aqui para fazer esse videocast. Foi muito produtivo. As pessoas que estão no chat, que fizeram pergunta, eu quero deixar meu Instagram, Marcelo Salomão _oficial. Lá nós temos um nicho de informação muito importante. As pessoas são muito carentes de informação e nós temos um grupo de pessoas que trabalham nas redes sociais para levar a informação para as pessoas. Tanto nós temos hoje Instagram, TikTok, Facebook, a gente está na rede. Vão te achar. É bom, rapidinho. Então, eu agradeço muito, muito produtivo, muito importante esse debate, é muito importante a construção desse tema e que outros PROCONs no Brasil, os PROCONs do interior, os PROCONs das capitais, os PROCONs estaduais, possam enxergar um sistema fundamental como ferramenta da gestão e da segurança da informação e da celeridade processual. Então, é um case que eu tenho o maior orgulho de ter deixado esse legado para o Rodrigo, que com muita maestria vem tocando isso com bastante cuidado. Eu fico muito feliz quando o Rodrigo, eu sinto a empolgação dele no fortalecimento dessa ferramenta. Isso me traz bastante alegria, porque é um legado que daqui a alguns anos as pessoas vão falar. Procon de Mato Grosso do Sul é um dos precursores da transformação digital na relação de consumo. Eu me recordo quando eu estou já com mais de meus 50 anos, né? Quando os processos judiciais eram físicos. Hoje ninguém fala em processo físico. E eu torço para que amanhã todos os procedimentos administrativos dos PROCONs do Brasil inteiro também sejam virtuais e que os gestores do PROCON possam ter dados e a gente possa construir uma relação de consumo muito mais saudável do que a gente tem hoje. Muito obrigado e foi um prazer participar com vocês. Excelente, torcemos todos, né? Posso só fazer um pedido aqui também? O Dr. Marcelo já é TikTok, Instagram, é tudo, né? Então, eu vou pedir para seguir o Procon, né? Legal. @Procon MS Oficial, foi criado também na gestão do professor Marcelo Salomão. Nós estamos aí mantendo, informando, fazendo vídeos, que é o Procon em 30 segundos, lá onde tem perguntas e respostas. Você pode nos acionar também lá pelo direct para tirar sua dúvida. Então, por favor, sigam @Procon MS Oficial, que vai ter o seu direito garantido, orientação, instrução, e você vai gostar bastante. Excelente. Bom, você que nos acompanha, muito obrigada. Pode nos contactar, vai nos achar nas redes, tanto os doutores Rodrigo quanto Marcelo, Giselda, especialista aqui também. A Digix, você pode falar conosco, tirar dúvidas sobre tecnologia, sobre direito do consumidor, nos nossos canais, Soluções Digix, Conexão GovTech, você vai nos achar. Encerramos aqui a última edição do Conexão GovTech de 2022. Eu já adianto para deixar para você o meu desejo de um Feliz Natal, um ano novo incrível. E nós nos vemos em 2023. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.